Algum dia, você já se viu em situações em que as críticas parecem mais venenosas do que construtivas? Ou quando amizades revelam um lado inesperado de falsidade? Neste vídeo, vamos entender como a sabedoria estoica pode ser uma arma poderosa para desarmar essas críticas e identificar as falsas amizades, sem perder sua paz interior. Vou te mostrar maneiras práticas de manter o controle, evitar reações impulsivas e principalmente sair dessas situações com mais clareza e força. Imagine poder lidar com pessoas difíceis de forma tranquila, sem se abalar com os comentários maldosos ou as atitudes dissimuladas. Quer aprender a transformar essas situações desafiadoras em oportunidades para crescer e se fortalecer? Então fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a maneira como você encara as relações à sua volta. Bom, que mal lhe pergunte. Quantas vezes você já se pegou remoendo críticas injustas ou se decepcionou com alguém que achava ser seu amigo? Este vídeo é para você que quer saber como não se deixar abater por essas situações e sair delas mais forte e confiante. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Quando falamos de críticas, é importante entender que nem todas são iguais. Existem críticas construtivas que visam ajudar no nosso crescimento e críticas destrutivas que têm como objetivo nos derrubar ou desestabilizar emocionalmente. A crítica construtiva é aquela que, mesmo quando aponta algo negativo, vem acompanhada de uma sugestão de melhoria, ou pelo menos com a intenção de te fazer refletir e evoluir. Já a crítica destrutiva tem uma característica bem diferente. Ela é feita para ferir, sem preocupação com o impacto que pode causar. Quem faz esse tipo de crítica está mais interessado em afirmar o próprio ego do que em ajudar o outro. O desafio é saber distinguir entre essas duas. Nem sempre é fácil, principalmente porque uma crítica destrutiva pode vir disfarçada de preocupação. Por isso é importante treinar a escuta e, com calma, analisar a intenção por trás das palavras. Críticas construtivas, mesmo que às vezes machuquem um pouco, deixam uma sensação de aprendizado e te fazem pensar em como melhorar. Por outro lado, as destrutivas tendem a gerar raiva ou tristeza, sem oferecer uma perspectiva de avanço. Saber identificar essa diferença é o primeiro passo para não se deixar abalar por críticas que, no fundo, não têm valor. Da mesma forma, amizades também podem ser genuínas ou falsas. Uma amizade verdadeira é baseada em confiança, apoio mútuo e sinceridade. Já as falsas amizades, muitas vezes, se revelam apenas quando você mais precisa. Pessoas que parecem estar ao seu lado, mas que, na verdade, têm segundas intenções, podem ser mais prejudiciais do que você imagina. Às vezes, essas amizades são mantidas por conveniência, interesse ou até mesmo por inveja. O difícil é que essas intenções muitas vezes ficam escondidas por trás de gestos superficiais de afeto e solidariedade. Para identificar uma amizade falsa, vale prestar atenção em alguns sinais. Pessoas que nunca estão por perto quando você mais precisa, que te criticam de maneira excessiva ou que parecem competir o tempo todo com você, são indícios de uma relação tóxica. Outra pista é quando você se sente drenado ou desvalorizado após um encontro ou conversa. Uma amizade saudável, pelo contrário, deve te fazer sentir apoiado e valorizado, mesmo em momentos de desacordo ou dificuldade. Os estoicos, por sua vez, tinham uma visão clara sobre como lidar tanto com críticas quanto com amizades falsas. Para eles, a chave era o autocontrole e a separação entre o que está e o que não está sob nosso controle. Críticas injustas e amizades tóxicas estão fora do nosso controle,
mas a nossa reação a elas está nas nossas mãos. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é que não podemos controlar o que os outros pensam ou fazem, mas podemos sempre escolher como responder a isso. Com essa perspectiva, eles conseguiam manter a paz interior, mesmo diante de ataques externos. A filosofia estoica nos ensina a não nos deixar afetar por críticas maldosas ou pela falsidade de algumas pessoas. Em vez de reagir de forma emocional, podemos optar por observar com calma e distanciamento. Isso nos permite não só identificar essas situações com clareza, mas também agir de maneira mais sábia, preservando nossa serenidade e bem-estar. Agora que você já entendeu de forma resumida como lidar com críticas e falsas amizades, vou lhe apresentar 15 dicas para se fortalecer ainda mais nessas situações. Número 1. Como diferenciar críticas construtivas de ataques maliciosos? Diferenciar críticas construtivas de ataques maliciosos é uma habilidade essencial para quem busca crescimento pessoal sem se deixar abater por comentários negativos. Quando alguém faz uma crítica construtiva, a intenção é clara: apontar algo que pode ser melhorado, oferecendo uma nova perspectiva ou um caminho para o avanço. Já o ataque malicioso tem outro propósito. Ele não visa o seu progresso, mas sim te desestabilizar, seja por inveja, frustração ou pura maldade. Saber identificar essa diferença pode ser a chave para não permitir que comentários destrutivos afetem sua autoestima. A crítica construtiva, mesmo que inicialmente incômoda, vem com uma proposta de melhoria. Ela pode ser feita por alguém que se importa com você, alguém que quer te ver evoluir e que sabe que, às vezes, precisamos de um empurrãozinho para perceber o que pode estar nos limitando. Por exemplo, se alguém te diz: "Acho que você poderia melhorar sua comunicação para que suas ideias fiquem mais claras." Isso, apesar de ser uma crítica, é uma sugestão valiosa. A pessoa está te oferecendo um ponto de vista que pode te ajudar a se desenvolver. Por outro lado, o ataque malicioso costuma ser genérico, agressivo e sem um propósito claro de te ajudar. Comentários do tipo "você nunca faz nada certo" ou "você é péssimo nisso" não trazem nenhum caminho para o crescimento. Esses ataques muitas vezes vêm carregados de emoções negativas e são feitos para minar a sua confiança. A principal diferença aqui é que não há intenção genuína de te ajudar, mas sim de te prejudicar ou te deixar inseguro. Para lidar com essas situações é importante avaliar o contexto e a pessoa que está fazendo a crítica. Quem está te criticando é alguém que você respeita. Essa pessoa tem conhecimento ou experiência no assunto. Se a resposta for sim, talvez valha a pena refletir sobre o que foi dito e ver como você pode aplicar isso de forma positiva. No entanto, se o comentário vier de alguém com quem você não tem uma relação de confiança ou que claramente tem outros interesses, é provável que seja um ataque malicioso, e o melhor é não dar importância. Os estoicos nos ensinam que o controle está em como reagimos e não no que as outras pessoas falam ou fazem. Quando conseguimos olhar para as críticas com objetividade, sem nos deixar levar pelas emoções, conseguimos separar o que é útil do que é destrutivo. Essa habilidade de filtrar os comentários que recebemos nos permite usar as críticas construtivas como ferramenta de crescimento e ignorar os ataques maliciosos que só servem para nos puxar para baixo. Portanto, na próxima vez que você receber uma crítica, pare e reflita. Essa crítica tem a intenção de me ajudar a crescer ou é apenas uma tentativa de me derrubar? Ao fazer essa análise, você não só protege sua autoestima, mas também fortalece sua capacidade de lidar com desafios e seguir em frente com confiança. Número 2. A força do silêncio.
quando não responder é a melhor resposta. O silêncio, muitas vezes subestimado, pode ser uma das ferramentas mais poderosas que temos ao nosso alcance. Em momentos de conflito, críticas ou quando lidamos com falsas amizades, saber quando não responder pode fazer toda a diferença. O silêncio estratégico nos dá a capacidade de manter o controle da situação e, ao mesmo tempo, desarmar quem está tentando nos afetar. Em vez de reagir impulsivamente, o silêncio nos permite observar, refletir e escolher a melhor resposta, ou, muitas vezes, a falta dela. Quando somos criticados, a tendência imediata é nos defendermos, justificar ou até revidar. Mas nem sempre essa é a melhor escolha. Responder no calor do momento pode nos levar a dizer coisas das quais podemos nos arrepender, ou pior, nos colocar em uma posição vulnerável. Ao escolher o silêncio, demonstramos autocontrole e força. Essa pausa para refletir muitas vezes tira o poder das críticas e nos permite ver a situação de maneira mais clara. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de desarmar as falsas amizades. Pessoas que buscam causar conflitos ou manipular situações frequentemente esperam uma reação. Elas se alimentam das nossas respostas emocionais. Ao não reagir imediatamente, não damos o que elas esperam e, consequentemente, cortamos a energia que elas poderiam usar contra nós. É uma maneira de não alimentar esse ciclo tóxico e manter nossa paz interior. O silêncio também é uma demonstração de confiança. Ele mostra que você não se abala com qualquer provocação ou comentário malicioso. Quando você escolhe não responder, você passa a mensagem de que não precisa provar nada para ninguém. Isso é especialmente poderoso quando lidamos com críticas ou comentários que não têm fundamento. Ao manter o silêncio, você deixa claro que aquilo não tem impacto sobre você. No estoicismo, essa ideia de não reagir de imediato é muito valorizada. Os estoicos acreditavam que, ao silenciar as reações impulsivas, conseguimos manter o foco no que realmente importa e não damos espaço para as emoções nos dominarem. Quando usamos o silêncio, estamos praticando o controle das nossas emoções e da nossa resposta ao mundo ao nosso redor. Em vez de sermos levados pela correnteza das palavras alheias, permanecemos firmes e tranquilos. Em muitas situações, o silêncio é a melhor resposta. Ele não significa fraqueza, mas sim uma força tranquila que preserva a nossa energia e nos permite lidar com os desafios de maneira mais inteligente. A próxima vez que alguém tentar te provocar ou criticar sem razão, experimente ficar em silêncio. Você vai perceber o poder que essa atitude tem e como, muitas vezes, ela desarma qualquer tentativa de te desestabilizar. Número 3. Estabelecendo limites claros em relações tóxicas. Estabelecer limites claros é uma das atitudes mais importantes para proteger a nossa paz mental e emocional, especialmente quando lidamos com pessoas que constantemente trazem críticas destrutivas ou comportamentos tóxicos. Muitas vezes, permitimos que as pessoas ultrapassem nossos limites porque queremos evitar conflitos ou parecer rudes. Mas a verdade é que, sem limites, nossa energia vai sendo drenada e acabamos nos sentindo cada vez mais sobrecarregados. É fundamental entender que dizer não ou estabelecer um limite não é um ato de egoísmo, mas sim de autopreservação. Quando falamos de relações tóxicas, seja no trabalho, com amigos ou até em família, a tendência dessas pessoas é testar os nossos limites constantemente. Elas criticam de forma desrespeitosa, fazem comentários maldosos e muitas vezes tentam controlar as nossas emoções. Estabelecer limites saudáveis é a forma mais eficaz de impedir que essas atitudes nos afetem. Isso pode significar interromper uma conversa que está saindo do controle, dizer diretamente que certos comentários são inaceitáveis, ou até mesmo se distanciar temporariamente ou permanentemente da pessoa.
O primeiro passo para impor esses limites é se conscientizar de quais são os seus gatilhos emocionais. Quais comportamentos te fazem sentir desconfortável ou desrespeitado? Quando você consegue identificar esses momentos, fica mais fácil definir o que é ou não tolerável para você. Uma vez que você tem clareza sobre isso, é hora de comunicar esses limites de forma direta, mas com calma. Muitas vezes, as pessoas não percebem que estão ultrapassando os limites e uma conversa clara pode resolver boa parte do problema. No entanto, nem sempre será fácil. Algumas pessoas, especialmente em relações tóxicas, podem reagir mal quando você começa a impor limites. Elas podem tentar te manipular ou culpar você por estar sendo difícil. Mas lembre-se, a sua paz mental vale mais do que agradar alguém que não respeita você. Manter-se firme nos seus limites é essencial para preservar sua saúde emocional a longo prazo, mesmo que no início cause algum desconforto. É aqui que a sabedoria estoica entra em cena novamente. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar, e o que podemos controlar são nossas reações, nossos limites e a maneira como nos posicionamos diante dos outros. Não podemos mudar o comportamento das pessoas ao nosso redor, mas podemos, sim, controlar o quanto permitimos que elas nos afetem. Estabelecer limites é uma forma de praticar esse controle interno, mantendo a serenidade mesmo diante de pessoas tóxicas. No fim das contas, estabelecer limites claros não é sobre ser rude ou cortar pessoas da sua vida sem motivo. É sobre se proteger, preservar sua energia e garantir que você está cercado de relações que te elevam, não que te afundam. Definir limites é um ato de amor próprio e uma ferramenta indispensável para manter sua paz em meio a críticas destrutivas e comportamentos tóxicos. Se você se sente constantemente desgastado em uma relação, talvez seja a hora de estabelecer esses limites e se libertar do que não te faz bem. Número 4. A importância da autoconfiança, desarmando críticas com segurança pessoal. A autoconfiança é uma verdadeira armadura quando se trata de lidar com críticas, especialmente as que são infundadas ou maldosas. Quando você está seguro de quem é e do que é capaz, as palavras dos outros simplesmente não têm o mesmo peso. Elas deixam de te abalar ou desviar você do seu caminho. Ter essa confiança pessoal sólida permite que você filtre melhor o que realmente vale a pena ouvir e o que pode ser ignorado. É como ter um escudo invisível que te protege das tentativas alheias de te diminuir. Uma das grandes vantagens de ser autoconfiante é que você consegue distinguir uma crítica construtiva de um comentário malicioso com muito mais clareza. Quando você não está seguro de si, é fácil se perder em qualquer crítica e começar a duvidar das suas próprias capacidades. Mas quando você tem confiança, você avalia a crítica de forma objetiva, pensando: isso realmente faz sentido? Isso pode me ajudar a crescer ou é só alguém tentando me desestabilizar? E se for algo que não acrescenta, você segue em frente sem se deixar abalar. Críticas infundadas por natureza não têm base sólida. Elas costumam ser feitas por pessoas que querem te atingir por inveja, frustração ou outros motivos que nada têm a ver com você. Quando você está seguro do seu valor, você entende que essas críticas dizem mais sobre quem as fez do que sobre você. Ter essa clareza é libertador, porque te permite seguir seu caminho com a confiança de que você não precisa da validação de ninguém para saber o seu valor. A autoconfiança também muda a forma como os outros te enxergam. Pessoas seguras de si transmitem uma energia diferente. Elas não precisam levantar a voz ou se justificar a todo momento. Isso, por si só, desarma quem está tentando te criticar de forma injusta. Quando você responde com calma, firmeza e sem se deixar abalar, o crítico percebe que suas palavras não têm poder sobre você. E isso é extremamente poderoso.
É como se, ao invés de reagir, você controlasse a situação, deixando claro que as críticas não te atingem. Os estoicos falavam muito sobre o controle das emoções e da importância de não deixar que as opiniões dos outros nos definam. Quando você está confiante em si mesmo, você pratica exatamente isso. A habilidade de controlar sua resposta, ao invés de se deixar levar pelos julgamentos externos. Você se mantém firme, sabendo que sua opinião sobre si mesmo é a única que realmente importa. E isso te dá uma paz interior que nenhuma crítica pode tirar. Construir autoconfiança é um processo que exige tempo e prática, mas é uma das melhores formas de desarmar qualquer crítica. Quando você confia em si, as opiniões alheias perdem o impacto e você ganha liberdade para seguir seus próprios objetivos, sem se preocupar com o que os outros pensam. É essa confiança que permite que você desarme qualquer tentativa de te diminuir, mantendo-se firme e centrado no que realmente importa, sua própria jornada. Número 5. Como manter a calma diante de críticas negativas. Manter a calma diante de críticas negativas pode parecer um desafio, especialmente quando elas nos pegam de surpresa ou mexem com nosso ego. Mas o verdadeiro segredo para desarmar essas críticas está justamente em não reagir no calor do momento. Quando respondemos impulsivamente, acabamos perdendo o controle da situação e muitas vezes agravando o conflito. A calma, por outro lado, nos dá a chance de processar o que foi dito, filtrar o que é útil e descartar o que não faz sentido, sem nos deixar abater emocionalmente. O primeiro passo para manter essa calma é lembrar que nem toda crítica merece uma resposta imediata. Muitas vezes, o silêncio pode ser a melhor escolha. Ele permite que você tenha tempo para pensar e avaliar se a crítica tem algum valor ou se é apenas uma tentativa de te desestabilizar. Ao não reagir de imediato, você demonstra controle emocional e evita se envolver em discussões desnecessárias. Essa pausa estratégica te dá uma vantagem, pois te permite escolher como e se vai responder. Outro ponto importante é entender que críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas, são inevitáveis. Todos nós, em algum momento, seremos alvo de opiniões alheias. O que faz a diferença é a maneira como reagimos a elas. Quando você se mantém calmo, mostra que não está à mercê das emoções dos outros. Isso não significa ignorar toda crítica, mas sim aprender a discernir entre o que pode ser aproveitado e o que deve ser simplesmente descartado. Uma técnica valiosa é respirar fundo e lembrar que você não precisa reagir imediatamente a tudo o que escuta. A respiração consciente te ajuda a manter o foco no presente, impedindo que as emoções negativas tomem conta da situação. Quando você está centrado, é mais fácil perceber que as críticas muitas vezes dizem mais sobre quem as faz do que sobre você. Quem critica pode estar projetando suas próprias frustrações, e quando você entende isso, fica muito mais fácil não levar para o lado pessoal. A filosofia estoica ensina exatamente isso, que não podemos controlar o que os outros dizem ou pensam, mas podemos controlar nossa reação a isso. Manter o controle emocional é uma forma de evitar que as palavras alheias definam como nos sentimos ou como agimos. Quando você responde com calma, você desarma a crítica, tirando o poder que ela poderia ter sobre você. Isso não significa ser passivo, mas sim escolher a forma mais sábia de lidar com a situação. Manter a calma diante de críticas negativas é um sinal de força. Isso mostra que você está no controle das suas emoções e que não vai se deixar abalar por opiniões que não te ajudam a crescer. Com essa postura, você não só preserva sua paz interior, mas também ganha respeito, pois as pessoas percebem que suas palavras não têm o poder de te desestabilizar. Esse é o verdadeiro poder do autocontrole. Usar a calma como uma arma para desarmar qualquer crítica. 6.
Quando se afastar de amizades falsas, reconheça os sinais. Saber quando se afastar de amizades falsas é uma habilidade essencial para manter sua saúde emocional em dia. Muitas vezes, a gente acaba mantendo por perto pessoas que, em vez de agregar, estão drenando nossa energia. O problema é que nem sempre percebemos isso logo de cara. Algumas amizades falsas são sutis, mascaradas de carinho ou até de preocupação, mas os sinais de comportamento tóxico estão lá, e aprender a identificá-los é o primeiro passo para se proteger. Um dos sinais mais claros de uma amizade falsa é quando a pessoa só aparece quando precisa de algo, mas nunca está presente quando você precisa de apoio. Amizades verdadeiras são uma via de mão dupla. Ambas as partes se apoiam, se ajudam e se fortalecem. Se você sente que está sempre dando, mas nunca recebe o mesmo em troca, é um forte indício de que essa relação pode não ser tão saudável quanto parece. Outro comportamento tóxico comum em amizades falsas é a crítica constante. Claro, amigos de verdade nos dão toques e nos ajudam a crescer, mas existe uma grande diferença entre críticas construtivas e uma enxurrada de comentários que só fazem você se sentir para baixo. Se a pessoa vive te apontando defeitos, te comparando com os outros ou te fazendo sentir menos do que você é, está na hora de repensar essa amizade. Além disso, preste atenção na forma como essa pessoa reage às suas conquistas. Um amigo de verdade celebra suas vitórias junto com você, enquanto uma amizade falsa pode demonstrar inveja, minimizar suas conquistas ou, pior, tentar sabotar o que você conquistou. Essa competitividade disfarçada de amizade é um dos sinais mais tóxicos que existem. Ninguém merece ter por perto alguém que não vibra com o seu sucesso. O estoicismo nos ensina a nos cercar de pessoas que nos elevam e, ao mesmo tempo, nos afasta de relacionamentos que nos prejudicam. Amizades falsas são exatamente o oposto. Elas nos puxam para baixo e nos distraem do que realmente importa. Reconhecer isso é fundamental para preservar nossa paz interior. Quando identificamos esses comportamentos, precisamos ter a coragem de nos afastar, mesmo que seja difícil no início. Saber a hora certa de se distanciar não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação. Ao se afastar de amizades falsas, você abre espaço para pessoas que realmente te valorizam e te apoiam. É importante lembrar que não estamos obrigados a manter por perto quem não nos faz bem. Então, quando você perceber esses sinais, não hesite. Afaste-se e escolha cercar-se de amizades verdadeiras que te ajudem a crescer e a manter sua paz emocional. 7. Como a sua postura influencia a forma como os outros te tratam. A forma como você se posiciona no mundo tem um impacto enorme na maneira como os outros te tratam. A sua postura, tanto física quanto emocional, transmite mensagens poderosas, muitas vezes antes mesmo que você diga uma palavra. Quando você se apresenta com confiança, clareza e firmeza, as pessoas naturalmente te respeitam mais e muitas vezes até pensam duas vezes antes de fazer críticas. É como se a sua postura já deixasse claro que você sabe quem é e não está disposto a aceitar qualquer tipo de desrespeito. Uma postura ereta, com ombros abertos e olhar direto, por exemplo, demonstra confiança e segurança. Não é apenas sobre como você se sente internamente, mas sobre como isso é percebido pelos outros. Quando você entra em um ambiente de cabeça erguida, mostrando que está confortável consigo mesmo, as pessoas ao seu redor tendem a te tratar com mais seriedade. Já reparou como quem anda curvado, evitando contato visual, parece ser mais alvo fácil para críticas ou até desrespeito? Mas a postura não é só física. A maneira como você se comunica, como se posiciona em conversas, também influencia diretamente a forma como os outros te veem. Ser assertivo, por exemplo, é uma maneira de mostrar que você valoriza suas opiniões e, ao mesmo tempo, está disposto a ouvir os outros.
Isso cria um equilíbrio saudável e desarma críticas desnecessárias, porque as pessoas percebem que você não vai ser facilmente intimidado ou abalado. Você se posiciona com firmeza, mas sem ser agressivo, o que gera respeito. É importante entender que a postura não significa apenas parecer forte ou durão, mas sim transmitir autenticidade e confiança em quem você é. Quando você se conhece bem e está seguro de suas qualidades e limites, os outros captam essa vibração. Isso desarma as críticas antes mesmo que elas aconteçam, porque fica claro que você não está em busca de validação externa. Quem se conhece e se respeita não precisa provar nada para ninguém, e isso, por si só, já afasta muitos ataques. Outro ponto que influencia muito é o tom da sua voz. Falar de forma calma, mas firme, mostra que você tem controle sobre suas emoções. Pessoas que se alteram ou reagem de forma impulsiva, muitas vezes acabam se tornando um alvo fácil para críticas. Já quem fala com confiança e tranquilidade dá a entender que está em controle da situação e não se abala facilmente. Isso faz com que os outros repensem antes de te criticar ou tentar te desestabilizar. Lembre-se de que a postura é uma prática contínua. Não é algo que você ajusta uma vez e pronto. É um exercício diário de autoconhecimento e confiança. Quanto mais você desenvolve sua postura, tanto física quanto emocional, mais as pessoas ao seu redor vão perceber essa mudança e te tratar de acordo. Sua postura influencia sim como os outros te veem, e ter consciência disso te dá uma vantagem enorme para desarmar críticas e ganhar o respeito que você merece. 8. Não caia na armadilha das fofocas. Como não reagir a comentários negativos? A fofoca é uma armadilha comum em falsas amizades e saber como não reagir a comentários negativos é essencial para proteger sua paz mental. Muitas vezes, essas fofocas surgem como uma tentativa de causar conflitos, alimentar inseguranças ou simplesmente desviar o foco do que realmente importa. O grande segredo para lidar com isso? Não reagir impulsivamente e principalmente não se deixar levar pelo que os outros dizem. Quanto menos você dá importância a essas conversas, menos poder elas têm sobre você. Uma das coisas mais importantes é reconhecer que quem participa de fofocas raramente tem intenções genuínas. Pessoas que gastam tempo falando negativamente dos outros geralmente estão tentando preencher alguma insegurança própria. Ao entender isso, você já começa a se distanciar da negatividade e percebe que esses comentários dizem muito mais sobre quem os faz do que sobre quem é alvo. Quando você não reage, mostra que não está disponível para esse tipo de conversa e, com o tempo, as pessoas param de te envolver nesses assuntos. Além disso, reagir a fofocas só alimenta o ciclo. Se alguém vem até você com um comentário negativo e você entra no jogo, acaba dando mais espaço para que aquilo cresça. Em vez de rebater ou tentar se defender, a melhor atitude muitas vezes é o silêncio ou uma resposta neutra. Um simples "eu prefiro não me envolver nisso" já deixa claro que você não quer participar do drama. Isso desarma a pessoa e impede que o foco continue em você. Falsas amizades adoram criar um ambiente de desconfiança e fofoca. Mas quando você se posiciona de forma calma e evita reagir a comentários negativos, essas pessoas acabam perdendo o interesse. Elas se alimentam de reações e, se você não dá essa energia, logo procuram outra pessoa para alimentar suas tramas. Essa é uma das melhores formas de se proteger de quem não quer seu bem. Não dar importância ao que elas falam e não oferecer nenhum tipo de reação emocional. Os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle, e isso inclui nossa resposta às fofocas. Você não pode controlar o que os outros dizem, mas pode sim controlar como reage.
Ao manter a calma e não se deixar afetar por comentários maldosos, você preserva sua paz e evita entrar em situações que só trazem desgaste emocional. É um exercício de autocontrole que faz toda a diferença no seu dia a dia. Em resumo, a melhor maneira de não cair na armadilha das fofocas é não reagir. Quanto mais você consegue se manter tranquilo e indiferente aos comentários negativos, mais forte você se torna. Afinal, quem realmente te conhece e valoriza não vai se basear em fofocas para formar uma opinião sobre você. E quem participa desse tipo de comportamento provavelmente não merece estar ao seu lado. Fique firme, mantenha sua postura e preserve sua energia para o que realmente importa. Número 9. Pratique a gentileza mesmo quando for alvo de críticas. Praticar a gentileza, mesmo quando você é alvo de críticas, é uma das formas mais poderosas de desarmar ataques maliciosos. Pode parecer contraintuitivo, mas responder com calma e educação quando alguém te critica, especialmente de maneira injusta, mostra que você tem controle total sobre suas emoções. Ao invés de se envolver em discussões ou tentar se defender impulsivamente, a gentileza te coloca em uma posição de força. Afinal, a verdadeira superioridade emocional não está em vencer uma discussão, mas em manter a serenidade. Quando alguém te critica, a reação natural pode ser se defender, rebater ou até mesmo atacar de volta. Mas isso só alimenta o conflito e muitas vezes coloca você no mesmo nível de quem te critica. Ao responder com gentileza, você quebra esse ciclo e transforma a dinâmica. A pessoa que te criticou acaba se sentindo desarmada porque não esperava uma reação tão equilibrada. Isso muitas vezes a faz repensar suas palavras e o que poderia virar uma discussão se transforma em um momento de reflexão. A gentileza também te ajuda a manter o controle sobre a situação. Quando você responde com calma, você assume o papel de quem está no comando da própria resposta. Isso impede que as críticas tenham o poder de te desestabilizar. Além disso, ser gentil não significa ser passivo. Você pode sim se posicionar e expressar seu ponto de vista, mas de forma respeitosa e tranquila. Isso mostra que, mesmo diante de críticas, você mantém sua integridade e não se deixa abalar. Outro benefício de praticar a gentileza é que ela pode mudar completamente o tom de uma conversa. Às vezes, as pessoas criticam por estarem frustradas, inseguras ou com outros problemas. Quando você responde com gentileza, em vez de revidar, você pode até ajudar a pessoa a refletir sobre o próprio comportamento. Já viu como muitas vezes uma atitude educada pode transformar uma situação tensa? A gentileza tem esse poder de transformar, porque ela desarma completamente a agressividade que vem de uma crítica. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem, mas podemos controlar nossa resposta. E a gentileza é uma escolha que está sempre sob nosso controle. Ela reflete o quanto você está em paz consigo mesmo e não precisa se provar para ninguém. Responder com gentileza a críticas maliciosas é um sinal de maturidade e confiança. Quem está seguro de si não vê necessidade de entrar em discussões acaloradas ou devolver ataques com ataques. Praticar a gentileza diante das críticas também te ajuda a manter sua energia em equilíbrio. Brigas e discussões drenam nossa energia e muitas vezes não valem o desgaste emocional. Ao escolher a gentileza, você preserva sua paz interior e mostra que está focado no que realmente importa. Seguir seu caminho com leveza e sabedoria. Portanto, na próxima vez que alguém te criticar, experimente responder com gentileza. Você vai perceber como isso não só desarma a crítica, mas também fortalece sua postura emocional. Número 10. A relevância do autocontrole. Como não se deixar abater por críticas.
O autocontrole é uma ferramenta poderosa para lidar com críticas, especialmente aquelas que são feitas apenas para te derrubar. Quando você consegue manter suas emoções sob controle, as opiniões destrutivas perdem força. Não é que as críticas vão desaparecer, mas o impacto delas sobre você vai diminuir drasticamente. Ao dominar o autocontrole, você se torna menos vulnerável às palavras dos outros e mais centrado em quem você realmente é. A verdade é que críticas vão acontecer. Isso é inevitável, mas o segredo está em como você reage a elas. Se você deixa as emoções tomarem conta e reage impulsivamente, acaba dando mais poder a essas opiniões. Porém, quando você pratica o autocontrole, pode ouvir uma crítica sem se abalar, avaliando com clareza se ela tem algo de útil ou se é apenas maldade gratuita. Isso muda completamente a dinâmica. O que poderia te derrubar agora se torna irrelevante. Ter autocontrole não significa que você deve ignorar todas as críticas, mas sim que você escolhe quais valem a pena considerar. Muitas vezes, críticas destrutivas são fruto de inveja, frustração ou até mesmo da necessidade do outro de se sentir superior. Quando você entende isso, fica mais fácil não levar para o lado pessoal. O autocontrole te dá essa capacidade de filtrar o que realmente importa e descartar o que não faz sentido. Outro ponto importante é que o autocontrole te impede de agir de forma impulsiva. Às vezes, no calor do momento, podemos responder a uma crítica de maneira agressiva, o que só aumenta o conflito e nos coloca em uma posição vulnerável. Quando você mantém a calma, quem te critica percebe que suas palavras não têm o poder de te desestabilizar. Isso desarma completamente a crítica e, muitas vezes, faz a outra pessoa recuar. Os estoicos eram grandes defensores do autocontrole, e com razão. Eles acreditavam que, ao controlar nossas emoções, ganhamos a liberdade de viver de acordo com nossos próprios valores, sem sermos arrastados pelas opiniões alheias. Isso não significa ser indiferente ou insensível, mas sim ser firme diante de adversidades. O autocontrole permite que você permaneça focado no que realmente importa, sem perder tempo ou energia com críticas que não te levam a lugar nenhum. No fim das contas, o autocontrole é a chave para manter sua paz interior. Críticas podem até chegar até você, mas não precisam te afetar. Com essa postura, você se torna uma pessoa mais forte, menos vulnerável às opiniões destrutivas e mais focada em seu próprio crescimento. Afinal, quem tem controle sobre suas emoções tem controle sobre sua vida. E isso, sem dúvida, é o que te coloca no caminho da verdadeira confiança e resiliência. 11. Fortaleça sua autoestima e seja imune a críticas falsas. Quando você tem uma visão clara e positiva de quem você é, as palavras negativas dos outros simplesmente não encontram espaço para te abalar. Uma autoestima elevada age como um escudo emocional, te protegendo de julgamentos e críticas que não têm fundamento. Isso não significa ignorar completamente o que os outros dizem, mas sim filtrar o que realmente importa e não se deixar atingir por quem só quer te derrubar. Uma das grandes vantagens de ter uma autoestima forte é que você passa a confiar muito mais no seu próprio julgamento. Quando alguém te critica sem motivo, você consegue perceber isso rapidamente e não se deixa levar pela opinião alheia. Em vez de se questionar ou se sentir mal, você sabe que as críticas falsas dizem mais sobre quem as faz do que sobre você. Esse nível de confiança é libertador, porque te permite seguir em frente com foco nos seus próprios objetivos, sem ficar remoendo palavras que não fazem sentido. Críticas mal intencionadas são, muitas vezes, uma tentativa de minar sua confiança. Elas vêm carregadas de inveja, insegurança ou frustração de quem as faz. Se a sua autoestima estiver baixa, é fácil cair nessa armadilha e começar a duvidar de si mesmo. Mas quando você está seguro de quem é,
essas críticas perdem todo o impacto. Você simplesmente as vê como o que realmente são: tentativas vazias de te desestabilizar. Com a autoestima fortalecida, essas tentativas falham e você continua firme no seu caminho. Uma citação que ilustra bem essa ideia vem de Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos. Não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos delas. Isso significa que o poder de uma crítica está mais na forma como você a enxerga do que no que realmente foi dito. Quando sua autoestima é sólida, você não dá poder às opiniões destrutivas, pois sabe que elas não definem quem você é. Essa citação reflete a importância de fortalecer a mente para que as palavras dos outros não controlem suas emoções. Ter uma autoestima elevada também te permite ter uma visão mais realista de si mesmo. Você sabe reconhecer seus pontos fortes e fracos, e isso te dá uma base sólida para lidar com qualquer crítica. Quando alguém faz uma observação que não corresponde à realidade, você consegue rapidamente distinguir se aquilo faz sentido ou não. E quando uma crítica é falsa, você simplesmente a descarta, sem deixar que ela afete seu humor ou sua confiança. Fortalecer sua autoestima é um investimento em sua paz mental e emocional. Com ela, você se torna imune a críticas falsas e maldosas, pois entende que essas palavras não têm nenhum valor. Ao manter sua autoestima em alta, você ganha a liberdade de seguir seu próprio caminho, sem se deixar influenciar pelas tentativas alheias de te derrubar. Afinal, quem sabe quem realmente é não precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. 12. Como evitar que críticas negativas prejudiquem seu progresso pessoal? Críticas negativas fazem parte da vida de todo mundo, mas a chave para não deixar que elas prejudiquem seu progresso pessoal e profissional está em como você as encara. Quando você se deixa afetar por palavras maldosas ou comentários que não têm uma base construtiva, acaba perdendo o foco no que realmente importa, o seu crescimento. É preciso ter clareza para distinguir o que pode ser útil para o seu desenvolvimento e o que deve ser descartado imediatamente, como críticas que vêm de falsas amizades ou de pessoas que não querem o seu bem. Um dos maiores problemas em deixar as críticas negativas afetarem você é que elas podem paralisar o seu progresso. Se você se apega a comentários destrutivos, pode começar a duvidar das suas próprias capacidades, deixando de agir ou tomar decisões importantes com medo de errar. Isso só atrasa o seu crescimento. O segredo é ter autoconfiança suficiente para saber que ninguém conhece seu caminho melhor do que você. Ouvir críticas construtivas é importante, mas saber filtrar as destrutivas é essencial para seguir em frente. Falsas amizades também podem ter um impacto devastador no seu progresso. Muitas vezes, essas pessoas se disfarçam de amigos, mas estão sempre prontos para apontar suas falhas de forma exagerada ou tentar te convencer de que você não é capaz de realizar algo. Identificar esse tipo de comportamento e se afastar dessas pessoas é crucial. Seu crescimento pessoal e profissional depende do apoio de pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso e não de quem tenta te sabotar disfarçadamente. Os estoicos, conhecidos por sua sabedoria sobre como lidar com as adversidades da vida, nos ensinam uma lição valiosa sobre como lidar com as críticas. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "A verdadeira felicidade está em desprezar as opiniões dos outros. Isso não quer dizer que devemos ignorar tudo que nos é dito, mas sim que não devemos permitir que as opiniões alheias, especialmente as destrutivas, ditem o nosso valor ou limitem nosso progresso. É essencial ter uma visão firme de quem você é e para onde quer ir, sem se deixar desviar pelo julgamento de quem não compreende o seu caminho. Evitar que críticas negativas e falsas amizades prejudiquem seu crescimento
Não significa se fechar para o mundo ou deixar de ouvir feedbacks, mas sim desenvolver um filtro mais apurado para o que realmente faz sentido. Pergunte a si mesmo: essa crítica pode me ajudar a melhorar? Vem de alguém que realmente me conhece e quer o meu bem? Se a resposta for não, deixe de lado. Seu progresso não pode ser refém das opiniões maldosas de pessoas que não estão interessadas no seu sucesso. No fim das contas, o que mais importa é continuar firme no seu propósito, sabendo que críticas virão, mas que o poder delas sobre você é o que você permite que seja. Quando você consegue evitar que comentários negativos prejudiquem seu progresso, seja pessoal ou profissional, você se mantém no controle da sua trajetória e da sua evolução. Esse autocontrole e clareza de propósito são essenciais para chegar onde você quer, sem deixar que as opiniões destrutivas te desviem do caminho. Número 13. A arte de desarmar uma amizade falsa sem conflito direto. Desarmar uma amizade falsa sem gerar conflito pode parecer complicado, mas é uma habilidade que vale a pena desenvolver. Às vezes, as amizades que começam de forma genuína acabam se tornando tóxicas com o tempo. Quando percebemos que uma relação está nos fazendo mais mal do que bem, o instinto pode ser o de confrontar a pessoa, mas isso nem sempre é a melhor opção. Existem maneiras mais sutis de se afastar sem criar atritos desnecessários e, ao mesmo tempo, proteger sua paz mental. O primeiro passo é reconhecer os sinais de uma amizade falsa. Se você sente que a pessoa só está por perto quando precisa de algo, que suas conquistas não são celebradas ou que você está sempre sendo criticado de forma maliciosa, pode ser a hora de repensar essa relação. Ao perceber esses comportamentos, em vez de partir para um confronto direto, o melhor caminho pode ser começar a estabelecer limites sutis. Isso pode ser feito de forma natural, como estar menos disponível para conversas ou encontros, sem precisar justificar muito. Estabelecer esses limites de forma suave permite que o outro entenda, aos poucos, que a dinâmica da amizade está mudando. Muitas vezes, falsas amizades se mantêm porque a pessoa percebe que pode continuar te manipulando ou tirando algo de você. Quando você começa a se distanciar aos poucos, essa manipulação perde força. O mais importante é fazer isso sem drama, de maneira tranquila. Dessa forma, você evita criar um ambiente de tensão ou confronto. Uma boa estratégia é se focar mais em si mesmo e nas suas próprias prioridades. Ao dar mais atenção às suas necessidades, suas metas e às pessoas que realmente te apoiam, o afastamento de amizades falsas ocorre de forma natural. Sem dar explicações, sem confrontos, a outra pessoa vai perceber que a relação já não é mais a mesma. Esse processo de afastamento natural é muitas vezes suficiente para que a amizade falsa desapareça por conta própria, sem necessidade de brigas ou mal-entendidos. Uma citação que reflete bem essa ideia vem de Marco Aurélio, filósofo estoico. A melhor maneira de se defender é não se comportar como eles. Isso significa que, ao lidar com amizades tóxicas, não é necessário revidar ou confrontar de forma agressiva. Manter a calma, agir de maneira respeitosa e simplesmente se afastar, sem cair no mesmo jogo de manipulação ou negatividade, é a forma mais eficaz de se proteger e seguir em frente sem carregar o peso da negatividade. O segredo para desarmar uma amizade falsa sem gerar conflitos está em como você se posiciona. Estabelecer limites, focar em suas próprias prioridades e deixar o relacionamento se enfraquecer naturalmente é uma forma madura de lidar com o problema. Sem precisar entrar em discussões ou confrontos, você preserva sua paz e abre espaço para pessoas que realmente se importam com você e desejam seu bem. Número 14. Identificando a inveja por trás das críticas.
Muitas vezes, críticas não vêm de uma preocupação genuína em te ajudar a melhorar, mas sim de pessoas que, por trás das palavras, estão lidando com suas próprias frustrações e inseguranças. O problema é que, se você não souber reconhecer esses sinais de inveja, pode acabar levando a crítica para o lado pessoal e se questionando desnecessariamente. Uma das maneiras mais fáceis de perceber a inveja em uma crítica é notar o tom e a frequência com que ela aparece. Se uma pessoa está sempre apontando suas falhas, exagerando seus erros ou minimizando suas conquistas, é provável que não seja uma crítica construtiva. O objetivo dela é te colocar para baixo, e muitas vezes isso vem da própria dificuldade da pessoa em lidar com seu sucesso. O que acontece é que, ao invés de focarem no próprio crescimento, essas pessoas preferem tentar puxar os outros para o mesmo nível de insatisfação que elas vivem. Outro sinal claro de inveja é quando as críticas aparecem no momento em que você está crescendo ou conquistando algo importante. Se tudo ia bem, mas de repente seus esforços começam a ser questionados, é um forte indício de que a pessoa está incomodada com o seu progresso. Isso acontece muito em ambientes de trabalho e até entre amigos. A inveja se manifesta através de comentários disfarçados de preocupação, mas que, no fundo, só tentam tirar o brilho das suas conquistas. A melhor forma de desarmar essas críticas movidas pela inveja é manter a calma e não reagir impulsivamente. Responder com agressividade só alimenta o ciclo de negatividade. Em vez disso, pratique o desapego emocional. Ouça o que foi dito. Filtre o que de fato pode ser útil e descarte o resto. Quando você não se deixa abalar ou não entra no jogo de quem te critica por inveja, essa pessoa acaba perdendo o controle sobre a situação. O silêncio e a serenidade podem ser as respostas mais poderosas. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse: "Não devemos tentar convencer os invejosos de nada. Eles sempre se oporão, pois o que realmente os incomoda é o nosso sucesso." Essa citação é um lembrete de que não precisamos gastar nossa energia tentando mudar a percepção de quem nos critica por inveja. O problema não está em nós, mas na própria incapacidade dessas pessoas de aceitar nossas conquistas. Portanto, ao reconhecer esse tipo de crítica, foque em seguir seu caminho com tranquilidade, sem se deixar influenciar pelo julgamento alheio. Entender a inveja por trás das críticas é uma questão de autoconhecimento e segurança. Quando você sabe quem é e está confiante no seu valor, essas tentativas de te desestabilizar perdem a força. Em vez de dar atenção a quem quer te puxar para baixo, foque em continuar crescendo, cercado de pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso. O mais importante é não permitir que essas críticas afetem sua autoestima ou tirem o foco do seu progresso. Por fim, número 15. Como transformar críticas em motivação para o sucesso. Transformar críticas em motivação para o sucesso é uma das melhores formas de crescer sem se deixar abalar por quem tenta te derrubar. Ao invés de permitir que comentários negativos te afetem, você pode usar essas críticas como combustível para se desenvolver ainda mais. O segredo está em mudar a forma como você encara as críticas. Elas não precisam ser um obstáculo, mas sim uma oportunidade para mostrar sua resiliência e capacidade de superação. Quando alguém te critica, a reação natural pode ser se sentir ofendido ou desanimado. Mas se você parar para pensar, muitas críticas podem ter um valor escondido. Em vez de enxergar só o lado negativo, pergunte a si mesmo: o que eu posso tirar de útil disso? Mesmo em meio a uma crítica mal intencionada, pode haver um ponto que, quando analisado com calma, pode te ajudar a melhorar. Essa mudança de mentalidade transforma qualquer crítica em uma chance de crescimento pessoal e profissional. Outra maneira de usar críticas como motivação é encarar esses comentários como um desafio.
Se alguém está tentando te derrubar, veja isso como uma oportunidade de provar que eles estão errados. Ao invés de se abalar, trabalhe com ainda mais foco e dedicação. Mostrar resultados concretos é a melhor resposta para quem tenta te criticar injustamente. Isso não só te ajuda a crescer, mas também desarma quem quer te ver fracassar, porque no final, seu sucesso vai falar mais alto que qualquer crítica. No entanto, é importante saber filtrar o que você vai absorver dessas críticas. Nem toda crítica merece sua atenção, e muitas vêm de pessoas que estão projetando suas próprias frustrações. Saber distinguir entre uma crítica construtiva e uma destrutiva é fundamental. Aquilo que não agrega, simplesmente descarte. Sua energia deve estar focada em transformar os feedbacks úteis em ações que te levem adiante e não em se preocupar com comentários que não têm fundamento. Um bom exemplo desse pensamento vem de Sêneca, o filósofo estoico, que dizia: "O que importa não é o que os outros falam de você, mas como você reage a isso." Essa citação nos lembra que o poder de qualquer crítica está na forma como a interpretamos. Você pode escolher se abalar com ela ou pode usá-la como um impulso para continuar crescendo. A decisão é sempre sua, e é aí que reside sua força. A capacidade de transformar até mesmo o que parece negativo em algo que te fortalece. No final, o que define seu sucesso não é a ausência de críticas, mas a sua capacidade de lidar com elas de forma construtiva. Quanto mais você consegue transformar críticas em motivação, mais imparável você se torna. O caminho para o sucesso é feito de desafios, e as críticas são apenas uma parte desse percurso. Se você souber usá-las a seu favor, elas se tornam uma ferramenta poderosa para te impulsionar cada vez mais longe. A sabedoria estoica nos ensina algo poderoso. Temos o controle sobre como reagimos às críticas e às falsas amizades. Não importa o que os outros dizem ou fazem, o que realmente importa é como escolhemos reagir. Ao aplicar os princípios estoicos que discutimos, você vai perceber que, diante de qualquer situação desafiadora, é possível manter a calma, a serenidade e, principalmente, a confiança. Você não precisa mais se deixar abalar por comentários maldosos ou por relações tóxicas. Com a mentalidade certa, você se torna imune a essas influências. Agora que você conhece essas técnicas, o desafio é colocar em prática. Quando alguém te criticar de forma injusta, lembre-se de que você tem o poder de escolher como reagir. Será que vale a pena se estressar? Muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio, a reflexão e o autocontrole. Da mesma forma, quando perceber uma amizade falsa, não precisa confrontar diretamente. O distanciamento sutil e o foco no que realmente importa te protegem sem gerar conflitos desnecessários. Essas são as atitudes de quem tem resiliência e sabedoria. Quando você aprende a aplicar isso na sua vida, tudo muda. Críticas que antes te abalavam agora se tornam oportunidades de crescimento. Amizades que te drenavam são deixadas para trás sem drama. Você começa a entender que a verdadeira força está em se manter firme, sereno e confiante, mesmo diante dos maiores desafios. Agora, eu te convido a refletir. Como você lida com as críticas e com as amizades falsas hoje? Será que, ao aplicar esses ensinamentos, sua vida não poderia ser mais leve e equilibrada? Experimente. Teste essas técnicas e veja como isso pode transformar a forma como você encara essas situações. O segredo é a prática constante e, com o tempo, você vai se sentir cada vez mais em controle das suas emoções e reações. E para a gente continuar essa conversa, compartilhe nos comentários suas experiências com críticas ou amizades falsas. Como você tem lidado com essas situações? O que você aprendeu com os desafios que enfrentou? Eu adoraria saber e aprender junto com você. Cada história compartilhada aqui é uma oportunidade de crescimento para todos nós. Bom,
Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre desenvolvimento pessoal e sabedoria estoica, inscreva-se no canal, ative as notificações e assista agora mesmo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Aqui, sempre vamos falar de como superar desafios e viver com mais serenidade e confiança. Até o próximo vídeo. Fique com o Criador.